Amém? Estão lá? Lucas capítulo 1, verso 15. Diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua... Repita assim comigo: será cheio do Espírito Santo. Será cheio do Espírito Santo. Estamos falando de João Batista, amém? Um pouquinho para frente, verso 67, vai dizer assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu... Veja, presta atenção aqui, mais uma vez, Zacarias, pai de João Batista que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Nesse momento a Bíblia vai relatar que ele é cheio do Espírito Santo, e quando ele é cheio do Espírito Santo, o que acontece na vida dele? Ele não consegue ficar parado, ele começa a profetizar. Então veja, olha que interessante, Zacarias, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E porque foi cheio do Espírito Santo, profetizou. Está entendendo? Está compreendendo? Vamos lá, Lucas 4:1, capítulo 4, verso 1. Vamos ver que até Jesus, olha ali, Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao... Quando Jesus foi cheio do Espírito, o Espírito conduziu ele para o deserto. Ele não foi sozinho, ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito guiou a vida dele. Para eu guiar a minha vida pelo Espírito, eu preciso ser cheio dele. Agora Atos, capítulo 2, verso 4. Diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então veja, mais uma vez, e tanto Lucas quanto Atos foi escrito por Lucas. Nós estamos falando da mesma pessoa que está escrevendo, mas olha a importância que Lucas está dando para ser cheio do Espírito Santo. E ele está dizendo que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar noutras línguas. Mais uma vez, a importância de ser cheio do Espírito. Atos 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Olha só, nós estamos falando de Pedro, aquele que tinha negado Jesus diante de uma escrava. Amém? Quando ele é cheio do Espírito Santo, ele levanta a voz dele a pregar, não quer importar mais nada. Por quê? Porque o enchimento do Espírito sobre a vida dele traz ousadia. O Espírito sobre a nossa vida, o enchimento desse Espírito sobre as nossas vidas traz ousadia. Você tem sido ousado no Senhor? Nessa hora que o povo fica calado. Verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de... Olha só, como consequência de ser cheio do Espírito Santo, eles ficaram ousados para anunciar a palavra de Deus. Tiveram ousadia.
O que quer dizer ousadia? Eles não tiveram preocupação, eles não tiveram medo se iam ser ignorados, se iam ser rejeitados, se iriam ser zombados, se iriam bater neles. Eles não ficaram com medo. O enchimento de ousadia é isso, é se encher de ousadia, de coragem. E não importa o que vão dizer de mim, não importa o que vão falar de mim, eu vou anunciar aquilo que está ardendo em meu coração. Está entendendo? Está compreendendo? Capítulo 6, verso 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então veja, aqui no capítulo 6 nós estamos diante daquela palavra em que a igreja que se encontrava em Jerusalém, e se você não sabia disso, quando eles começaram a se converter, eles começaram a se tornar uma família só. E começaram a viver juntos realmente. Vender as suas propriedades, entregavam o dinheiro das propriedades nos pés dos apóstolos, e foram todos morar num lugar. Eu assisti até hoje ainda, fui assistir o filme do Paulo, o apóstolo de Cristo, que retrata isso de uma forma muito real, muito viva, esse filme do Paulo. É um dos filmes cristãos assim, que eu vi que trata mais a realidade realmente, do que a Bíblia está querendo dizer. É importante, é interessante você assistir esse filme, porque eles começavam a morar juntos, eles, lá no caso, no filme do Paulo, não era Jerusalém, era Roma, e aí quem cuidava da igreja lá, ou seja, da família que era a igreja do Senhor, era Áquila e Priscila, né? Porque ele se concentra a história em Roma, mas aqui está falando de Jerusalém, porque a igreja iniciou em Jerusalém. A primeira pregação de Pedro, você lê lá no início de Atos, foram 3.000 homens que se converteram, e eles se converteram e praticamente foram morar juntos. Começaram a viver juntos, eles entenderam que era uma família. E aí o que acontece? Começou a dar problema, porque começou a se converter os gregos, também no meio dos judeus. E aí acontece uma contenda lá, e essa contenda está no início de Atos capítulo 6. O que acontece no início de Atos 6? A reclamação de que as viúvas dos gregos não estavam recebendo a mesma quantia que as viúvas dos judeus. E eles vão reclamar aos apóstolos. Então os apóstolos dizem, não, olha, não é certo que nós saiamos, deixamos de fazer aquilo que nos foi dito para fazer, que é cuidar da palavra, do ensino, e servamos as mesas. Levantamos então no meio de vocês, levantem no meio de vocês diáconos, homens cheios de fé, homens cheios do Espírito, homens de sabedoria, para que eles sirvam as mesas. Amém? E aqui então é no momento em que eles estão levantando os 7 homens para servir as mesas e cuidar dessa distribuição diária dos alimentos dos irmãos. Só que o mais interessante é que ser cheio do Espírito não é simplesmente algo importante na minha vida, ele deve se tornar a identidade da minha vida. Tanto que quando vai falar de Estevão, a identidade de Estevão era qual? Um homem cheio de fé e do Espírito. Essa era a identidade, a marca de Estevão. Essa deve ser a nossa identidade e a nossa marca diante das pessoas. Um homem, uma mulher, cheio de fé e cheio do Espírito. Você está entendendo isso? A importância de termos essa identidade. Por que você é reconhecido? Qual a identidade que as pessoas, quando falam de você, o que elas dizem? Eu ainda dei esse exemplo, posso falar aqui, Robson? Eu posso usar o teu nome de novo? Eu até usei o nome dele na escola. Lá vem o Robson, o fofoqueiro. Não estou dizendo que ele é, amém? Estou dizendo que um exemplo pelo que você é conhecido. Qual tem sido a sua identidade? Lá vem Fernando, o preguiçoso. Lá vem o Anderson, o maldizente. Lá vem o Rony, o boca suja. Só fala malcriação. Qual tem sido o seu reconhecimento diante das pessoas? Você tem sido reconhecido por isso? Ou você tem sido reconhecido por ser uma pessoa
cheia de fé e cheia do Espírito. Isso faz diferença na nossa vida com o Senhor. Você está entendendo? Atos 9:17, vamos seguir ali para você ver o quanto isso era importante. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Lembra, Paulo foi caçar os cristãos e no caminho de Damasco, então ele tem um encontro com Jesus, fica cego, é levado, é conduzido até a cidade. Lá está Ananias, um crente no Senhor, está orando, e o Senhor manda ele ir até Saulo, e porque Saulo tem uma obra a ser executada. E então Ananias vai e diz: olha, Saulo, o Senhor me enviou aqui, restaurar a sua visão e dizer para que você, a partir de hoje, seja cheio do Espírito Santo. A partir desse dia, Saulo sai a pregar o Evangelho e anunciar e se torna um dos maiores pregoadores que nós temos por aí. Você está entendendo? Atos capítulo 11, verso 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Por quê? Porque Barnabé, lembrando que ele está falando de Barnabé, era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de... Olha aí, mais uma identidade de Barnabé, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 13, 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito e fixando os olhos nele, foi confrontar Pedro. Não, Pedro, né? Foi confrontar Pedro, isso mesmo. A Bíblia vai relatar que ele estava cheio do Espírito para confrontar. Queremos confrontar muitas vezes as pessoas, como eu tenho dito e como eu disse anteriormente, por aquilo que acreditamos que é certo, e não pelo Espírito de Deus que habita em nossas vidas e pela sua palavra que é poder vivo em nossos corações. E aquilo que é seu, amado, Deus não tem muita coisa não. Agora aquilo que é dele, você precisa falar com ousadia. Está entendendo? Tudo que nós entendemos da vida cristã somente é possível se nós formos cheios do Espírito Santo. Não existe outra possibilidade. Entenda, é o Espírito que te capacita a viver a verdade do Evangelho. E que verdade do Evangelho é essa? Você lembra? Nós temos ministrado e ensinado a importância de ir fazer discípulos, de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de viver pela causa de Cristo, de anunciar a Cristo. Você só vai conseguir ir fazer isso verdadeiramente sendo uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Não tem outra forma, não tem outra solução. Você só consegue ter ousadia para falar para as pessoas, não se envergonhar do que você está crendo, crer verdadeiramente na palavra que está sobre a sua vida, se você for uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Não existe outra forma para você fazer isso. E veja, você tem uma ordem de Deus para a sua vida, que é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando eles a guardar todas as coisas que vocês têm sido ensinados. Há uma ordem sobre as nossas vidas. Mas como que eu vou executar isso? Só existe uma forma de eu executar isso. Só existe uma forma de eu anunciar o Evangelho. Só existe uma forma de eu sair da minha casa verdadeiramente e ter vontade de cumprir a sua palavra. Só existe uma forma de eu conseguir calar a minha boca e não falar mal da vida dos outros. Só existe uma forma de eu conseguir ser alegre o tempo todo, mesmo em meio às dificuldades. Só existe uma forma de eu viver pelas tribulações e viver dando graças ao Senhor. Só existe uma forma. Qual é a forma? Repita assim comigo: sendo cheio
do Espírito de Deus. Não existe outra forma. Pastor, e como que eu sou cheio do Espírito? Então vamos lá, Paulo ensinou isso à igreja de Éfeso, e nós vamos falar sobre isso nesta noite. Abra comigo Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. Amém? Olha o que diz a palavra. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do... Olha o que Paulo está dizendo na igreja de Éfeso. Não se embriaguem com vinho. Por quê? Porque o vinho traz dissolução, o vinho traz contenda, o vinho traz confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse enchei-vos, como Paulo está falando em embriagar-se, poderíamos traduzir, na verdade, a palavra original e dizer, mas embriagai-vos do Espírito. E por que Paulo está fazendo essa referência? Por que ele está fazendo essa comparação? Porque há uma certa similaridade entre encher-se do Espírito e embriagar-se. Amém? Há uma certa similaridade. Como assim, pastor? A primeira parte do embriagar-se, o primeiro ato do embriagar-se é muito parecido com o encher-se do Espírito. Qual é a primeira coisa que acontece quando uma pessoa toma vinho? Ela fica rosada. A pele fica rosada. E isso demonstra o quê? Vida. Não é verdade? Amém? Segundo fato que acontece com a pessoa quando se embriaga. Os olhos começam a brilhar. Mas veja, isso tudo é temporário, porque o final desse embriagar, os olhos ficam turvos, a pele fica feia. Você está entendendo? Por que ele está falando dessa similaridade? Porque o primeiro fato de embriagar-se é muito parecido com o se encher do Espírito. Você fica rosado, você fica alegre, né? E aí o bebê te traz alegria, te traz uma ousadia temporária. Você fica corajoso. Você não fica corajoso? Eu sei que nem todos beberam aqui, mas eu lembro das minhas andanças. Quando se bebia, ficava corajoso. Tinha que beber para ir conversar com uma menina. Nas noites. Porque se não bebesse, não tinha coragem de chegar na menina para conversar com ela. Então bebia para ficar ousado, para ficar corajoso. E aí se tomava fora, não estava mais nem aí. Não sabia nem o que falar se não se embriagasse ali, se não tomasse algo. Se não colocasse álcool para dentro. Tinha homens que só sabiam dançar. Eu era um desses, só se bebesse. Se não bebesse, não sabia dançar. Mas quando bebia, virava o dançarino de salão. Rodava a minha esposa, fazia loucura. Até hoje eu olho para isso, meu Deus, como Deus foi bom comigo, teve misericórdia de mim. E uma pessoa cheia do Espírito, Paulo está dizendo, é a mesma coisa. Ela fica ousada, nós acabamos de ler aqui. Eles foram cheios do Espírito e com ousadia anunciaram a palavra do Senhor. Você tem coragem, você não tem medo, você não se envergonha, porque o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Você creu, você confiou, você está cheio do Espírito e você segue em frente. Mas veja essas similaridades para por aqui, amados, porque daqui em diante a bebedice é só derrota. Mas o encher-se do Espírito se torna só vitória na nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo para não nos embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito. E esse enchimento é algo que precisa ser contínuo em nossas vidas. Porque a palavra ali no original, além de quer dizer embriagar-se, quer dizer o quê? Encham-se e continuem se enchendo todos os dias do Espírito sobre a vida de vocês. Existe uma coisa que se chama o batismo no Espírito. Isso acontece uma vez só na nossa vida. O batismo no Espírito é quando nós recebemos o selo do Espírito na nossa vida.
Mas com certeza, quando somos batizados, fomos cheios pela primeira vez. Então, se você nunca recebeu um enchimento do Espírito, é muito provável que você não tenha sido batizado no Espírito ainda. E isso é uma importância sobre a sua vida para você anunciar o Evangelho a todas as nações. A importância de ser batizado no Espírito. Pastor, como eu sei? Nós vamos ver aqui agora como eu vou fazer isso. Veja ali, seguimos ali, né? Veja, a segunda importância, você precisa entender que além de ser um enchimento contínuo que você precisa ter sobre a sua vida, ele é uma ordem sobre a sua vida. Não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos. Não é assim, mas se vocês quiserem, vocês tiverem o desejo, se vocês tiverem tempo oportuno, encham-se do Espírito. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dando uma ordem. Você precisa ser cheio do Espírito. E a parábola das 10 virgens vai falar muito sobre esse ponto. Lembra, tinha 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. As 5 nécias não tinham o azeite, que fala da unção do Espírito. Elas não eram cheias do Espírito. Quando o Senhor veio, elas saíram para comprar o azeite. E quando elas saíram para comprar a unção, que é adquirida sobre as nossas vidas, o Senhor voltou e elas ficaram de fora, porque elas não tinham a unção. Olha a importância de ser cheio do Espírito. O Senhor entrou para as bodas, mas as virgens nécias que não tinham unção ficaram de fora. E aí elas chegam batendo e dizem: Senhor, Senhor, nós estamos aqui. Aí o Senhor vai dizer para elas aquela palavra que eu tenho dito para vocês tantas vezes: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Lá em Mateus capítulo 25 você pode ler isso. Parábola das 10 virgens. Por isso você precisa entender que Deus está dando uma ordem para você. E o encher-se do Espírito, amado, você precisa entender, não é uma experiência, é uma vida com Deus. E o Espírito de Deus, ele é uma pessoa que passou a habitar em você. Está entendendo? Ele é uma pessoa. Ele não é um raio de luz que vai vir na sua cabeça. Ele não é nada diferente do que uma pessoa que passou a habitar em você e quer encher a sua vida todos os dias. Você precisa se dispor a isso. Amém? Qual o verso 19 lá? Como que eu vou ser cheio, pastor? Então beleza, eu entendi, vi pela palavra. É importante que eu não me embriague com vinho, é importante que eu não venha mais beber, é importante que eu não venha mais tomar álcool, que eu não venha mais perder meu tempo com isso, mas que eu venha me encher do Espírito todos os dias da minha vida. Mas como? Verso 19, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de... Você entendeu como você vai ser cheio do Espírito? Você entendeu? Então veja, para que você consiga cumprir esses versos, você precisa entender algo na sua vida primordial. Você precisa rejeitar toda a passividade na sua vida. Deus não te chamou para ser passivo. Deus te chamou para ser alguém ativo na sua obra. E é por isso que você precisa tomar uma decisão nessa noite, de ser cheio do Espírito, começar a falar, entoar cânticos, falar com o Senhor, começar a se sujeitar, começar então a dar graças a Deus por tudo que você tem tido em sua vida. Você precisa começar a mudar o seu coração, você precisa ser ativo. Uma pessoa não vai ser cheia do Espírito, sentada no banco de sofá na sua casa todos os dias, na frente da televisão. Ela pode saber quem é Deus, é filha de Deus, mas não é cheio do Espírito. Quando você se levantar daquele sofá, tomar uma decisão de começar a praticar aquilo que o Paulo está dizendo aqui para nós, você vai começar a viver uma vida cheia do Espírito. É por isso que nós temos visto tão poucas vidas nos dias atuais cheias do Espírito. Porque as pessoas têm tido o costume e aprenderam somente a ir a cultos. E os pastores cuidam e zelam da vida delas, e eles oram por elas, e eles fazem tudo por elas, e elas só vêm, recebem a palavra e vão para as suas vidas, continuar vivendo as suas vidas, sem mudança, sem transformação, sem nada. Mas eu digo para você, você não foi chamado para isso.
Você foi chamado para ser vivo no Senhor. Você foi chamado para ter uma vida verdadeira no Senhor. Você foi chamado para ser cheio do Espírito, um crente cheio do Espírito, que pratica a obra do Senhor, aonde quer que você for. Não é pastor que foi chamado para fazer a obra por você, você foi chamado para fazer a obra. Nós estamos com igrejas de 3, 4, 5 mil pessoas por aí, sendo que dentro dessas igrejas só quem faz a obra é o pastor, o restante só vai lá ouvir a palavra dele domingo após domingo. Estão todos eles equivocados, perdendo o tempo das suas vidas, porque o Senhor vai vir e vai cobrar deles, e eles não vão apresentar nada, eles vão dizer, meu Senhor, meu pastor disse isso. Porque o teu pastor disse isso, poucos açoites. Vocês não tomaram a decisão de ser cheios do Espírito, de viver uma vida cheia do Espírito, de ter ousadia de anunciar o Evangelho, de ter ousadia de pregoar as boas novas. Vocês tomaram a decisão de continuar com as suas vidas. Muitos estão dentro das igrejas e continuam com as suas vidas bebedices. Não mudam nada, não há transformação nenhuma. Não há um enchimento do Espírito, há um enchimento de si mesmos. Eu acho isso, eu acho aquilo, esses achismos é o egocentrismo e nós vamos falar sobre isso. Pare de querer achar as coisas na sua vida, perca tudo na sua vida e deixa Deus te achar, amado. Porque é dessa forma que você vai ser cheio do Espírito. Está entendendo? Tem gente que fica ouvindo fulano, ciclano, beltrano, pastor A, pastor B, pastor C, e aí vai pegando do pastor A o que ele concorda, pega do pastor B o que concorda, pega do pastor C o que concorda, o que discorda ele vai ignorando, ou seja, não se submete a ninguém, não se sujeita a ninguém, na verdade é um rebelde, porque só pega o que convém. Não é isso que Deus nos chamou para viver. Você nunca vai ser cheio do Espírito assim. Deus repele a rebeldia. Deus não aplica, Deus não trabalha em meio a um rebelde. É sério. Deus te chamou para viver o melhor dele. Você precisa começar a se colocar à disposição dele. Como assim, pastor? Vamos lá. Falando, entoando e louvando. Primeiro fato. Está ali, né? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor de todo o coração. Veja, a maneira básica de eu ser cheio do Espírito é falando. Falando. Mas assim, é falando com vontade. Falando com coisas do Senhor, para o Senhor, e com o Senhor e do Senhor. O falar de Deus na nossa vida gera um fluir de Deus na minha vida. Nós somos cheios do Espírito Santo quando criamos um ambiente espiritual falando do Senhor em todos os lugares. Quer ver um exemplo? Salmo 91, você conhece esse salmo, né? Esse salmo você conhece bem, né? Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta nesse salmo em casa. Esse salmo fala de proteção, fala de estar debaixo das asas do Altíssimo, dos esconderijos do Altíssimo. Mas veja, como que ele conseguiu proteção? Lá no verso 2 vai dizer o quê? Que ele conseguiu a proteção, o refúgio, porque ele falou. Pois disseste, vai estar escrito lá. Quando ele falou, ele recebeu a proteção sobre a vida dele, sobre aquele fato, para ser cheio. Quando que somos salvos? Romanos capítulo 10, verso 9. Como é que eu sou salvo? Quando eu falo. Romanos capítulo 10, verso 9. Bota aqui para nós. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa da salvação. Quer ver? Olha ali. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que o Deus ressuscitou dos mortos, serás? Você precisa confessar todos os dias da sua vida que você é salvo. E o verso 10 vai dizer, porque visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como é que eu sou salvo, pastor? Confessando. Tem gente que quer ser salvo fazendo obras.
A Bíblia nunca diz que você seria salvo fazendo obras. Você é salvo quando você fala que você é salvo. Quando você fala que você é salvo, aquele dentro de você borbulha, que é o Espírito de Deus, e você começa a ser cheio do Espírito. Quando você entende verdadeiramente isso, dizer eu sou salvo, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez em minha vida, algo dentro de você começa a borbulhar dentro de você, aquilo que se tornava maldição sobre a sua vida, querendo te condenar, aquilo se torna um fardo leve, diz, eu sou bendito em Cristo, porque é o Espírito de Deus te enchendo, te alegrando, trazendo boas novas para você, dando ousadia para você, anunciar o Evangelho, porque você não está preocupado, você está alegre, porque você é salvo. Olha a diferença quando você entende isso, quando você fala, quando você entoa cânticos, quando você louva ao Senhor, quando você vem para a igreja louvar, como que você tem louvado? Espírito, Espírito, que desce, é assim que você louva? É assim que você tem cantado para o Senhor? Você acha que é isso que vai fazer o Espírito de Deus te encher de ousadia? Ou você levanta a sua voz e você começa a cantar cânticos ao Senhor, e aquilo que está dentro de você começa a borbulhar, ao ponto que você não sabe por quê, você tem vontade de pular, você tem vontade de correr, você tem vontade de falar em línguas, você tem vontade de fazer outras coisas, você tem vontade de profetizar, porque você começou a cantar canções espirituais a Ele, você começou a cantar canções que são para Deus. Tem muitas canções no dia de hoje aí que é mais para homens do que para Deus, mas canções para Deus, você vai cantar com força, com fôlego, com vontade. Quando você vier para o culto, você não vai mais vir como mesmo, você vai vir com um desejo. Ah, pastor, mas o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de mim, o que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Sabe, as pessoas ficam aqui envergonhadas. Espírito, Espírito, aí entra, vão embora, não receberam nada, o Espírito não se moveu, está ali, mas está quietinho. Mas quando você se levanta com ousadia, você sai daqui ousado, você sai daqui cheio, porque uma das formas de você ser cheio do Espírito é cantar canções a Ele. Outra forma é cânticos espirituais, como diz ali, é você estar em casa e você começar a falar em línguas, você cantar canções em línguas. Um dos dons, o falar em línguas, ele é para edificação pessoal. É o único dom que é para edificação pessoal, não é para edificação da igreja. Por isso que no meio dos louvores nós falamos em línguas, porque estamos todos aqui edificando a nossa vida em Cristo. E podemos sim falar em línguas, não há erro nenhum. Ah, pastor, Paulo disse para falar em línguas na igreja só se profetizar, só se houver alguém para poder interpretar. Sim, se eu começar aqui agora a falar vocês em línguas, que edificação vocês vão ter? Nenhuma. Precisa de alguém para interpretar. Mas quando estamos todos no louvor, nós estamos todos edificando a nossa vida em Cristo para receber a sua graça, sendo cheios dele. Fale muito em línguas. Cante canções em línguas. Pastor, eu não sei nem o que é. É besteira? Não é besteira não, são canções espirituais, porque o Espírito de Deus passou em sua vida. E aí Paulo vai dizer, a nossa mente fica infrutífera. Por quê? Porque quem fala pelo Espírito, quem fala em línguas, fala direto a Deus. Dê glórias a isso que você tem em sua vida. Pare com a tranqueira de achar que isso é carnal. Mas fale muito do Senhor, fale muito da obra dele em sua vida, fale pouco de você e fale nada de ninguém, já ouviu isso? Hoje está se falando muito dos outros, pouco de mim e nada de Deus. Tem tanto crente assim, mas precisamos falar muito de Deus. Ousadia, convidar as pessoas para a célula, querer que elas estejam na célula comigo. Pastor, eu já convidei, ninguém foi. Tome posse pela fé de que elas vão, que você vai continuar convidando e as pessoas vão. Mais cedo ou mais tarde, quando você menos imaginar, eles estarão lá na célula com você, mas você não perde a fé, você não desanima, porque você é uma vida cheia do Espírito. Você não desanima, você não desiste, você não retrocede, você segue em frente, porque você é uma vida que está cheia do Espírito. Você continua falando, da sua boca não sai, eles não irão, da minha boca sai, eles irão, de qualquer momento eu estarei encontrando eles na célula, você libera a palavra sobre a vida dele, mas lógico, a palavra profética é só se você verdadeiramente crê, porque a palavra profética é isso, Segundo as igrejas tradicionais, é isso que o Senhor te diz, irmão,
mas segundo a Bíblia, a palavra profética é você falar aquilo que está referente ao seu coração pela fé. Você está entendendo? Não é o eis que se diz, irmão, a palavra profética, a palavra de profecia, é você declarar assim: a Ludmila ainda não vem para a igreja, mas eu tenho anunciado o evangelho para ela, e eu creio que ela estará na igreja quanto antes possível. Mas aquilo dentro de mim, verdadeiramente crê que ela estará. Não que um dia pode ser, quem sabe, olhe lá, se Deus se moveu o coração dela. Eu estou fazendo a minha parte, porque é isso que a gente muitas vezes faz. Eu estou fazendo a minha parte, pastor. Não, a sua parte é andar por fé e não por vista. É quando você falar, é quando você anunciar, você crer verdadeiramente em seu coração, porque se crê para a justiça, e Deus pratica a justiça. Você precisa tomar posse. Quando você fala, você começa a ser cheio do Espírito. A unção dele se move sobre a sua vida. Você verdadeiramente vive o poder de Deus. A unção do Senhor sobre o seu coração se manifesta. É por isso que nós temos visto, e eu digo isso nas escolas, na nossa escola sempre, nós temos visto o diabo ser vitorioso dentro das igrejas, porque ele tem conseguido calar os filhos de Deus. Como assim, pastor? As pessoas têm vindo para a igreja, para os cultos, e voltam para suas casas e vivem suas mesmices, sem fazer nada, só aguardam o próximo culto. Se tiver tudo bem, eles forem. Se não tiver, não vão, não tem problema nenhum, Deus não mandou eu ir para o culto mesmo. E é assim que a grande maioria dos crentes estão vivendo, sem praticar a verdade do Evangelho, sem ir adiante, sem ter uma vida cheia do Espírito, porque não buscam se encher do Espírito, porque não lhes é ensinado a ser cheio do Espírito. É lhes ensinado a vir aqui, receber a palavra, ir a um culto, receber uma palavra e ir embora. E aí o pastor fica em paz, porque a minha parte eu fiz, eu falei. Falou o que, cara pálida? Ensinou eles a irem praticar, ensinou eles a ir adiante, ensinou eles a alcançar, a avançar novos territórios. Não, ensinei para eles que é bom o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é bom. Sim, o Senhor é bom o tempo todo. Agora você precisa entender que Deus deu uma ordem para você, e você só vai conseguir executar essa ordem se você for uma pessoa cheia do Espírito. E para se encher do Espírito, você precisa começar a tomar posse, ser uma pessoa ativa. Acaba com essa passividade na sua vida. Comece a viver uma vida ativa no Senhor verdadeiramente, porque o Senhor, que é o teu pastor, Ele vai guardar a sua vida. Seja ativo na obra. Comece a falar as verdades do Senhor. Comece a anunciar as verdades do Pai. Comece a entoar cânticos verdadeiros ao Senhor do seu coração profundo. Comece a ministrar ao Senhor as coisas que você tem crido em seu coração. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Você não se cala. Quando chega aqui, você é alguém que chama a atenção do Senhor para você. Você chama a atenção dele. Você não para. Você não retrocede. Você não fica quietinho. Você não senta. Tem gente que tira todo o valor do louvor, chega ao ponto de sentar, aguardando a palavra. O momento que você está edificando a sua própria vida no Senhor, você ignora. Como que você vai ser cheio do Espírito? Responde, como que você vai ser cheio do Espírito? Se você ignora o momento de você edificar a sua vida, de você chamar a atenção dele, de você cantar canções para ele, de você buscar a verdadeira face dele em sua vida. Você se senta ignorando as canções que estão sendo cantadas. Deus te chamou para ser cheio do Espírito, amado. Deus te chamou para ter uma vida cheia dele. Segundo ponto, e não menos importante, ele vai falar ali, no verso 20, dando sempre graças a Deus, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a ser gratos em tudo. Precisamos aprender a ter gratidão, pois a gratidão nos enche do Espírito.
A gratidão nos enche. A gratidão, amados, ela fala justamente de contentamento. Eu estou contente com tudo que o Senhor tem me dado em minha vida. Quer seja pelas dificuldades, quer seja pelas tribulações que eu estou passando, quer seja pelas vitórias. Eu sou feliz, eu sou grato, porque todas elas o Senhor está em minha vida. Gratidão fala de ser contente com tudo que está passando. A gratidão fala de eu reconhecer que eu não mereço, mesmo assim eu recebo. Não é porque eu mereço, mas eu recebo porque eu sou grato ao Senhor e Ele entrega em minha vida. Você está entendendo a importância da gratidão? E é uma das coisas que nós temos sido muito falhos em nossas vidas. Gratos. Gratos. Reclamamos, murmuramos, somos ansiosos. E a Bíblia vai dizer: não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante do Pai. Não andeis ansiosos em coisa alguma. E a ansiedade nos tira a paz de Cristo. Começamos a reclamar, porque queremos tudo no nosso tempo. Não agradecemos, não somos gratos por tudo que estamos tendo. Faltou esse mês carne na minha casa lá, eu não sou grato porque tenho ovo, eu reclamo porque faltou carne. Não agradecemos nem pela nossa saúde. Esquecemos, e aí quando estamos doentes, reclamamos. Esse tempo aí que só prejudica a minha vida. O tempo foi criado por Deus, amado. O frio, o quente, o calor, a chuva, tudo foi criado por Deus. Dê graças pela chuva, dê graças pelo sol, dê graças pela noite, dê graças pelo dia, porque haverá um dia em que não haverá mais sol, haverá só trevas. Isso vai ser no milênio. E será trevas exteriores, segundo a Bíblia. A terra estará em trevas exteriores. Eles vão plantar e não vão colher, se Deus não mandar a chuva serôdia para a vida deles, se Deus não mandar a chuva tardia para eles, eles não vão conseguir colher, porque não haverá as estações do ano, será sempre escuridão, no milênio. Mas pastor, como é que Deus manda a chuva serôdia para eles? Deixa para lá. Vem estudar na escola Ruios. Não é verdade? Nós vamos falar disso. Acerca do reino de Deus. Amém? A importância de ser grato em tudo que estamos tendo em nossa vida também. De nos alegrarmos. Porque Deus sempre tem o melhor para nós debaixo das mãos dele. E o último que ele vai falar ali qual é? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de... Ah, pastor, agora eu tenho que me sujeitar às pessoas. Se você quer ser cheio do Espírito, precisa. É a Bíblia. Veja, você precisa se sujeitar. E isso, amado, significa muitas coisas no nosso meio. Mas eu vou te dizer uma, bem importante. Você precisa entender que você tem uma liderança na sua igreja, não tem? E você precisa entender que quando você se submete à sua liderança, você então está sendo cheio do Espírito. Mas pastor, eu não aceito o líder controlando a minha vida. Faz muito bem, amados. Nenhum líder quer controlar a sua vida, amém? Nenhum líder quer controlar a sua vida. Você faz muito bem com isso. Qual é o nosso trabalho como líder para a sua vida? Veja, o nosso trabalho como líder é providenciar para você um alimento espiritual. Como que você se submete?
vindo todos os domingos comer desse alimento espiritual que é dado para a sua vida. Você está entendendo? É vindo. Eu não vou lá na sua casa te dar o alimento espiritual. Você vem aqui para comer desse alimento. Essa é a sua vida no Senhor. Então veja que um líder ele tem uma obrigação de oferecer a você um alimento espiritual. E você tem sido alimentado nesse lugar? Você tem recebido alimentos vivos que têm trazido mudança para a sua vida? E é essa a importância. Eu preciso gerar para você aqui um ambiente de graça, um ambiente de unção, um ambiente que o Espírito possa ter liberdade para se mover, um ambiente de palavra, um ambiente que o alimento seja verdadeiro para você. Mas se você vem e se sujeita, você começa então a ser cheio do Espírito. Mas só que hoje tem muita gente que quer andar sozinho, não quer se sujeitar a ninguém. E você não vai, e olha, quero dizer para você que você não vai encontrar nenhuma pessoa que não se sujeite a alguém, que ande sozinho e que seja cheia do Espírito de Deus. Será sempre uma pessoa, esses tipos de pessoas é as que nós temos mais visto no Facebook, porque são os tipos de pessoas que você vai enxergar na vida delas. Críticos, são pessoas totalmente críticas e pessoas vazias de Deus. Elas não têm nada para te oferecer de Deus. Elas só têm coisas para usar a Bíblia para trazer para você e querer condenar aquilo que você está querendo viver como igreja, porque Deus mandou você viver como igreja. E elas ficam o tempo todo. Essas pessoas que literalmente ficam lá batendo contra dízimo, contra oferta. É esse tipo de pessoa. Eles não se sujeitam a ninguém. Pode perceber. Você viu no Facebook pessoas falando disso. São pessoas que não tomam a decisão de se sujeitar a alguém. E elas são vazias de Deus, são críticas, só sabem criticar a obra, não executam, não ajudam, não contribuem. Se a obra depender delas, ela fecha as portas. Se a igreja depender delas, a igreja fecha as portas, porque elas não contribuem com nada, não ajudam em nada, só aparecem para criticar. E são ótimos criticadores. Ótimos. Pastor, o culto está indo até muito tarde. Eu acho que o senhor precisaria diminuir a hora, porque senão não vai vir ninguém para a igreja. Pastor, o senhor fala coisa demais aí sobre oferta e dízimo. Eu acho que é por isso que a igreja não vai vir ninguém. É sempre crítico, só sabe criticar. Não tem vida de Deus, não demonstra unção, fala mal dos outros, fala mal da igreja e não peleja junto com a igreja. Sabe quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas soberbas e arrogantes. E Deus não tolera arrogância e nem soberbos. Ele resiste aos soberbos. Deus tem resistido à vida de muitas pessoas que estão dizendo que são crentes por causa da sua soberba. Só que elas demonstram humildade, Elas querem demonstrar humildade, serem humildes, viver de forma humilde. Amados, não é humildade. A soberba ela está exposta quando eu abro a boca e falo. Sabe o que é ser humilde? É quando você sabe que é uma ovelha, que tem um pastor, que cuida e zela da sua vida, que traz alimento para você, você se senta para receber, sentando para ouvir, que é o que você está fazendo aqui nessa noite. Tem pessoas que, só Jesus é o meu pastor, ninguém ministra na vida deles. Eles são tão soberbos, são cheios de si mesmos, que ninguém consegue caminhar com eles. Eles acham que acima deles só Deus. O último cara que eu vi na Bíblia assim caiu, foi Lúcifer. Que achou que ele estava acima das estrelas
do céu. E lá ele iria exaltar o trono dele do lado do trono de Deus. Caiu. Porque um simples detalhe, não quer se sujeitar. E o cristianismo que tem sido tentado viver hoje é um cristianismo sem sujeição. Mas você precisa entender que a sujeição, amados, não é ninguém mandando na sua vida e obrigando você a algo. A sujeição é eu, em amor a Cristo, me coloco em sujeição à minha liderança, por amor. Não é ninguém me obrigando a nada. Por isso que eu estou dizendo, ninguém vai mandar na sua vida. Longe disso, é você que vai tomar a decisão de se colocar em sujeição e caminhar debaixo disso. Você vai quebrar o seu ego, o egocentrismo, né? O ego é o eu no centro. E é isso que as pessoas têm vivenciado hoje fortemente, o egocentrismo. E aí, em cima do ego, eu quero falar para você algumas coisas, mencionar algumas das coisas que as pessoas estão vivendo hoje dentro da igreja, mas por serem egocêntricas. E aí, se alguma coisa encaixar você, amados, eu não estou aqui falando da vida de ninguém. Amém? Eu glorifico a Deus que o nosso povo tem sido um povo diferente, que tem entendido, que tem compreendido, que tem buscado viver o melhor de Deus. Com certeza nem todos, mas não cabe a mim ficar julgando a vida de ninguém. Eu estou aqui ensinando e buscando incentivar, exortar, detalhar a sua vida para que você possa cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Esse é o meu propósito, porque um dia Deus vai cobrar de mim isso. Hebreus 13:17, ele vai estar dizendo que ele vai cobrar dos pastores, dos sacerdotes, a vida dos discípulos. E eu vou chegar para diante do Senhor e vou dizer: Senhor, eu exortei, eu direcionei, eu mostrei, eu disse que estava errado, mas ele não quis, não teve jeito, eu não posso mandar na vida dele. A minha função está nesse ponto. A sua função é cumprir e se sujeitar em amor. Você está entendendo? Está compreendendo? Então olha ali, o primeiro lugar do ego se manifesta no próprio egoísmo, né? O que é o egoísmo? É a manifestação mais clara do ego. O egoísmo, ele é o individualismo. É uma pessoa que só pensa nela mesma. Ela nunca pensa no coletivo. Ela só consegue pensar nela. Então, para ela, o culto tinha que ser tal hora, para ela tinha que ser, a escola tinha que ser tal hora, para ela não está bom isso, para ela não está bom em vir orar das 6 às 7. Ela só sabe pensar nela. Esse é o egoísmo, é uma pessoa egoísta que só pensa nela. Nunca pensa nos outros, nunca contribui na vida de ninguém. O segundo aspecto do egoísmo é a autoafirmação. A voz do diabo diz assim, não se sujeitem a isso, afirmem-se. Eu não me sujeito a ninguém, eu tenho a minha própria opinião, eu penso o que eu quero. Pode pensar o que você quiser, você não pode só ser cheio do Espírito pensando o que você quiser. Você só não consegue ser cheio do Espírito de Deus verdadeiramente. Você até pode dizer com a sua boca quanto você quiser que você é cheio do Espírito, mas como eu disse, não é pelo muito falar que eu me torno cheio do Espírito, dizendo que eu sou cheio, é por cantar canções, falar de Deus, lembram? Não é por eu declarar que eu sou cheio do Espírito que eu vou me tornar cheio do Espírito. Não é por falar palavras afirmativas, é por eu cantar canções, falar da parte de Deus aos homens. Você está entendendo a diferença? Você está entendendo a diferença disso? E tem gente dizendo aí, quem é o Senhor? Não, eu não sou ninguém para julgar a sua vida. Eu quero dizer para você, você não é cheio do Espírito se você está sendo uma pessoa que é egoísta, está sendo uma pessoa individualista, está sendo uma pessoa que não quer se sujeitar a ninguém. Ao seu líder de célula, ao pastoreio da igreja. São coisas que nós precisamos nos sujeitar sim. Precisamos sim. Se queremos ser cheios do Espírito, precisamos, amado. O terceiro aspecto do ego é ser obstinado e opiniático. O egocentrismo nos leva a ter opinião sobre tudo apenas para mostrar que não somos levados por ninguém. A pessoa começa a se tornar opiniosa em tudo. Nem foi pedida a opinião dela, ela quer dar opinião. Porque tem coisas aqui que realmente eu não tomo a decisão tudo sozinho. Você pode até às vezes achar que eu tomo a decisão tudo sozinho, mas não tomo. Existe um grupo de pessoas que eu chamo sempre à parte, quando eu acho necessário, para que possam tomar decisões junto comigo.
de algumas coisas que temos que fazer, porque ninguém foi feito para andar sozinho. Tem coisas que eu falo com o meu pastor, que é ele que direciona a minha vida, e recebo a direção dele, conforme o que ele fala eu também faço. Assim é na nossa vida. Mas a pessoa que é opiniática, ela só quer dar opinião, né? E aí ela vai começar a ficar magoada, que é a outra parte do ego, né? Que é a parte de... Ele tem a incapacidade de receber críticas e tolerar o ponto de vista diferente. Ele é melindroso, o egocêntrico. Por quê? Porque ninguém faz o que eu falo. O pastor não me dá atenção. O meu líder de célula não quer saber de mim, não me dá atenção. Mas se você criticar ele, pensa numa pessoa que fica... Lembram do Chaves? Eu já vi muita gente assim, amados. Puxei a orelha quando eu vejo o discípulo está fugindo de mim, não está falando comigo. Assim, será que tem ego aí? Ah, pastor, o senhor está dizendo que o senhor quer mandar na vida? Não, amado, estou dizendo que perante igreja, como igreja, vivenciando a igreja, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros debaixo das cadeias de autoridade que o Senhor nos concedeu. Jamais você vai me ver entrando na sua casa dizendo o que você tem que fazer com a sua família. O máximo que você vai me ver é ensinando a respeito da palavra, não dentro da sua casa ainda, só se você me convidar e você disser para mim falar, mas senão você vai me ver aqui ensinando você acerca da palavra, como você poderia conduzir a sua casa de forma correta, segundo a palavra lhe diz. É verdade ou não é? Tem alguém aí que eu já entrei na sua casa e dei com os dois pés lá e disse, para de fazer isso que está fazendo, essa burrice aí. Ou eu sempre usei aqui para poder ensinar, exortar, mostrar, confortar, consolar a sua vida. Nosso curso de casais tem sido isso. Eu sei que tem pessoas que não querem concordar. É um direito das pessoas não concordarem. Mas tome cuidado, porque a sua concordância pode estar indo contra a vontade de Cristo que está na sua palavra. E aí você vai gerar o ego na sua vida e vai sair da vontade de Cristo. Tome cuidado. Você está entendendo? Amém? E a última atitude sempre ameaça ir embora. Eles não ouvem o que ele diz, se não ouve o que ele diz, não dão valor ao que pensa, então ele quer ir embora. Então é aqueles crentes que ninguém dá atenção para mim nessa igreja, então eu vou para uma igreja que me dá atenção. Ou quer um cargo. E Deus não nos deu cargo, amado, Deus nos deu um encargo, e esse encargo nós estamos executando. Você tem um encargo sobre a sua vida, ir e fazer discípulos de todas as nações. Cumpra o seu encargo. Você já tem uma obra grandiosa para a sua vida, não é verdade? Grandiosa. Deus tem muito mais para você e você precisa se colocar à vista dele. Então veja, sujeitar-se aos outros é uma das outras maneiras de ser cheio do Espírito. Não tem outra forma. Os jovens se sujeitam aos mais velhos, está lá em 1 Pedro 5,5. E a sujeição, segundo está falando Paulo à igreja de Éfeso, ela precisa ser no temor de Cristo. Isso significa que quando ofendemos um membro do corpo, estamos na verdade ofendendo o próprio Cristo. Você quer viver o melhor de Deus? Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito? Você anseia por ser cheio do Espírito? Hoje você acabou de aprender sobre a sua vida e você vai levar isso para a sua célula. E eu tenho certeza que na sua célula vai ser diferente essa semana. A sua vida pode se tornar diferente se você tomar essa decisão a partir de hoje, de começar a vivenciar uma vida cheia do Espírito. Quando o seu líder de célula, vamos para a igreja orar, você vem para a igreja orar, você se sujeita a ele. E você na sujeição a ele, você vem na igreja orar com ele. Você vem aqui e começa a fazer o quê? A falar com o Senhor, a entoar cânticos ao Senhor, a cantar, a louvar ao Senhor.
tudo isso que você está fazendo, a dar graças a Deus por tudo que você tem em sua vida, não tem possibilidade alguma de você ir embora deste lugar no dia da oração sem estar cheio do Espírito.